Olá pessoal, Revista Horse aqui acompanhando a eleição da CBH, como a gente já informou aí nas redes sociais. A eleição foi suspensa, abrindo prazo para os candidatos das duas chapas. As duas chapas foram impugnadas, na verdade, e abriram prazo de recurso. Foram eleitos 5 representantes no Conselho de Administração, que a gente também publicou e vão dar mais detalhes, mas eu conversei aqui com o presidente da comissão eleitoral e com os 2 vices, que por acaso são advogados, os 2 que até para a gente poder entender um pouco melhor tudo o que aconteceu aqui. Então acompanha essa entrevista. Revista Horse, cobrindo aqui a eleição da Confederação Brasileira de Hipismo, que acabou sendo suspensa, abrindo prazo para as duas chapas apresentarem recurso. E estou aqui do lado do Alexandre Monglioti, né, que é o presidente da comissão eleitoral, que vai explicar para a gente o que efetivamente aconteceu. Por favor, Alexandre, o que aconteceu aí? Boa tarde. Aconteceu que nós temos uma legislação que foi alterada recentemente, que prevê o papel da comissão eleitoral no sentido de desvincular a eleição da diretoria. E aí houve uma nomeação da comissão eleitoral. Nós analisamos todos os documentos, houve algumas decisões judiciais que intercorreram no meio do processo e nós tomamos uma decisão de inabilitar as duas chapas. Dessa nossa decisão, as duas recorreram, estamos no prazo para avaliar. Terminando essa avaliação, a gente vai apresentar o resultado para a CBH e aí se lavra as atas, os documentos e se leva a registro. Conforme for o caso, se convoca uma nova assembleia, se for necessário. Qual que é a previsão disso acontecer, Alexandre? As chapas têm até 3 dias para apresentar recursos e a necessidade do contraditório, mais 3 dias para contrarrazões e na sequência a gente deve decidir. Agora, uma situação inusitada, né? Fazia tempo que a CBH não tinha uma eleição com 2 chapas disputando a presidência. Teríamos agora e acabou acontecendo isso. Ao término desse ciclo olímpico, a gente observou que muitas entidades nacionais acabaram atraindo a intenção das comunidades, das modalidades para o debate político dentro da sua própria modalidade. Então é interessante que haja democracia, é importantíssimo, é fundamental que as pessoas se capacitem, se habilitem a defender aquela modalidade que trabalham, que adoram, mas a gente também precisa que haja uma regra bem clara, bem específica. Então a sugestão que fica para você, no seu clube, na sua associação, é que trate esse processo eleitoral com muito cuidado e sempre com muita clareza, muita objetividade. Quanto mais claro e específico for essa definição, mais difícil de haver alguma contestação. Dá para apontar uma causa, um culpado por esse processo, de acontecer dessa forma? Não há, na minha opinião, não há responsabilidade assim, a apontar. Há direitos que a gente tem que preservar e houve uma decisão judicial no sentido de determinar um cumprimento estrito. E essa foi a nossa avaliação, que esse cumprimento estrito não nos permitisse tomar interpretações. Vamos ao pé da letra do que está escrito. Em outras circunstâncias, dependendo do processo que você está, você pode se dar o luxo de ter alguma interpretação. E nós entendemos que não era o caso, porque como já havia sido judicializado, nós vamos preservar a comissão e a CBH de qualquer impugnação que venha acontecer. Agora, muita gente vai falar, Alexandre, prejuízo, com verba pública, se gastou um dinheiro para fazer toda essa preparação aqui. Esse é um apontamento necessário a fazer. É sempre necessário cuidado no uso de recursos públicos, né? Mas também é necessário que se preserve o direito de todo mundo. Então, a gente acaba entrando num dilema, né, entre o que é melhor, fazer uma economia ou garantir uma efetividade. A gente corria o risco de tomar uma decisão que pudesse vir a ser contestado por uma ou pela outra chapa, ou pelas duas, inclusive judicialmente, e aí causaria um prejuízo muito maior no longo prazo à CBH. Essa decisão ela vai ser analisada, ela é possível de ser reformada, se for o caso, mas o fato é melhor a gente começar tudo de novo de uma forma mais tranquila, mais correta, do que a gente ter uma intercorrência que possa prejudicar aí 2, 3 anos. E a gente vem vindo de um ciclo bacana, tivemos medalha agora no Peru. Então é preciso que a gente preserve a modalidade. Esse é o maior interesse da Comissão Eleitoral. Então, o novo presidente da CBH fica indefinido até quando? Por enquanto a gente não vai definir. Dá para botar uma previsão aí? Difícil dizer, mas a gente tem uma semaninha para tomar a decisão da Comissão Eleitoral. Tá bem. Muito obrigado, Alexandre, pelas explicações aí. Revista Horse, estou aqui com o João Loio, que é candidato a vice da chapa Hipismo para Todos. Ele é advogado, melhor do que ninguém para explicar tudo o que aconteceu aqui. A eleição foi protelada, né, efetivamente. Eu sinceramente, Marcelo, acho que a eleição
a partir do momento que a outra chapa judicializou, entrou por um caminho que agora ou ela vai ser efetivamente cancelada e a gente vai fazer um novo pleito limpo, eu espero, sem esse tipo de argumento que se ganhe no voto mesmo, sem precisar apelar para a justiça, ou vai criar-se um imbróglio judicial, que é o que menos espero, entendeu? Acho que só quem perde com isso é o hipismo, entendeu? E acho que o que a gente tem que fazer aqui é bola para frente. E agora ver no que é que a Comissão Eleitoral vai decidir e o que é que a Justiça também vai decidir, já que foi judicializada a questão. De qualquer forma, foi eleito aí os representantes, 5 representantes aí do Conselho de Administração, né, João? Como é que fica isso? Foi ótimo. Pelo menos uma etapa, a gente tinha 2 processos eleitorais, na verdade, distintos. Tinha um processo eleitoral para a eleição do presidente e do vice e processo eleitoral para elegerem o Conselho de Administração. Graças a Deus, como no Conselho de Administração não houve judicialização, não houve nada, aí o voto prevaleceu e foram eleitos os representantes aí das federações independentes, que vão se juntar ao presidente e representante do atleta para poder compor o Conselho de Administração no próximo quadriênio aí e ditar os rumos, pelo menos, digamos, de vigiar e orientar quem quer que seja que venha assumir a presidência da CBH. Muito obrigado, João. Nada. Entrevista Rossi aqui na cobertura da eleição CBH 2020, Fernando Sperbi, o Fefo, conhecido Fefo, que também é o candidato a vice da chapa CBH Forte Ativa, que também é advogado. Então, Fernando Fefo, o que aconteceu aí? Explica um pouquinho, qual é a avaliação que você faz de tudo que aconteceu aqui? Havia muita expectativa. Exato, olha, com a maior sinceridade, o que eu acho que aconteceu foi um desrespeito total ao hipismo, ao esporte e às pessoas que estiveram aqui. Impediram o prosseguimento da eleição, não deixaram com que as pessoas manifestassem seus votos, porque nós temos, pela nossa verificação, nós temos a maioria de votos e se tornou nítida a intenção de não permitir com que saísse a votação para que eles não perdessem. Então, essa é a nossa sensação, saímos daqui frustrados e entendemos que a falta de respeito para com todos que aqui estiveram foi muito grande por conta da mesa diretiva dessa Assembleia. De qualquer forma, foram eleitos aí os representantes do Conselho de Administração. Como é que você avalia isso? Pelo menos uma parte da eleição prosseguiu. Nós não pudemos acompanhar, não sei exatamente quem foi eleito ainda, mas esperamos que sejam pessoas do bem, pessoas que queiram trabalhar em prol do esporte e que possam fazer algo pelo hipismo junto com os dirigentes a serem eleitos da CBH. Uma pena que não tenhamos os dirigentes como de fato e de direito deveríamos ter nesse momento, agora encerrada a Assembleia. Mas não foi permitida essa eleição, não foi permitida a votação, o que nos frustrou absurdamente. Tá bem. Muito obrigado, Fernando.